Você sabe conjugar verbos em inglês? E aí, é parecido com o português? Existem desinências? Como é que o verbo sabe que ele está no presente? Como é que ele sabe que ele está no passado? Futuro? Vamos hoje estudar um assunto de extrema relevância na língua inglesa, a conjugação verbal. Vamos começar com o nosso Simple Present Tense, o presente simples. Vem comigo. O Simple Present Tense. O Simple Present Tense, ou presente simples, ele tem algumas características. Primeira, caracteriza ações habituais. Normalmente o every aparece, tipo every day, every week, every weekend, every night, every year. Ações habituais. Every morning, every night, normalmente o every aparece. Caracterizações que acontecem com certa frequência. Nesse caso, normalmente aparecem os advérbios de frequência. Always, sempre. Sometimes, às vezes. Often, frequentemente. Never, nunca. Seldom, raramente. O simple present também caracteriza um fato ou uma verdade universal. A água congela a 0 graus Celsius. Eu falaria essa frase em inglês usando o simple present. O Sol gira ao redor da Terra. Simple present também. E, importante aqui, pessoal, ele é formado pelos verbos auxiliares do e does. Antes de eu aprofundar nesse assunto, verbos auxiliares, eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Eu separei um verbo aqui, qualquer, peguei o verbo trabalhar, um verbo de primeira conjugação, e coloquei a conjugação dele no presente do indicativo da língua portuguesa. Assunto que você já estudou. Então, vê se você concorda aí, ó. Eu trabalho. Tu trabalhas, ele ou ela trabalha, depois o plural, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Você sabe, na língua portuguesa, que é presente porque você estudou as desinências. Então, por exemplo, o AS, o AS é uma desinência de segunda pessoa do singular. Então serve para ela. Trabalha, terceira pessoa do singular. Trabalhamos é uma desinência de primeira pessoa do plural. Trabalhais é uma desinência de segunda pessoa do plural. Trabalham é uma desinência de terceira pessoa do plural. Então, na língua portuguesa, eu sei se é singular, se é plural, se é presente, é pelas desinências. E você estudou que existem as desinências número temporal e modo pessoal. Eu trabalho. Então você sabe que o é uma desinência de primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então todos os verbos que você for conjugar no presente do indicativo, na primeira pessoa do singular, vai terminar em o. Eu trabalho, eu estudo, eu canto, eu rezo, eu descanso, converso com os amigos, vai sempre terminar em o. E como é que funciona na língua inglesa? Também tem desinência? Não. Na língua inglesa, usamos os verbos auxiliares. Olha lá. Nas declarações interrogativas, se os sujeitos forem I, eu, então sujeito eu. Se for o sujeito you, se for o sujeito we, nós. Se for you, vocês. Ou se for o sujeito they, eles ou elas, animais, seres humanos, objetos, eu vou usar o verbo auxiliar do. Muita atenção aqui, pessoal. Então, não existe desinência verbal em inglês. Você pode ver que o verbo está aqui, ó, intocável. Call, come, like, study, drink. Eu não mexo no verbo na língua inglesa. Eu não acrescento desinências como vocês fazem na língua portuguesa. Eu tenho um verbo auxiliar. Então, se os sujeitos forem I, you, we, you ou they,
O verbo auxiliar para o simple present, para tempo presente, é o do. Esse do avisa para o verbo principal, no caso aqui o verbo call, que ele está no tempo presente. Eu preciso do verbo auxiliar para que o verbo principal saiba que tempo que ele está. Tradução da primeira aqui. Do I call Bob every night? Eu ligo para o Bob todas as noites. Tá vendo? Eu ligo. A outra coisa. Deixa eu só limpar aqui. Então tá aqui, ó. Outra coisa que eu queria chamar a atenção. Como eu não tenho desinência verbal, o verbo fica normal. Diferente da língua portuguesa, se eu falar, por exemplo, ligo, ele só serve para a primeira pessoa do singular. Então, como na língua inglesa eu não tenho as desinências, eu posso simplesmente mudar o sujeito aqui. Eu posso trocar o I pelo you. Se eu te perguntar assim, você liga para o Bob todas as noites? Seria, do you call Bob every night? Do you call Bob every night? Segundo exemplo, do you come here on weekends? Você vem aqui nos finais de semana? Você vem aqui nos finais de semana. Presente. Eu poderia trocar o you por qualquer sujeito aqui. Se fosse eles vêm aqui no final de semana, eu tiraria o you e no lugar dele eu colocaria o they. Ficaria assim, ó. Do they come here on weekends? Eles vêm aqui nos finais de semana. Terceiro exemplo. Do we like to swim on Sundays? Nós gostamos de nadar aos domingos? Se é você gosta de nadar aos domingos, eu tiro o we, então eu tiro aqui, ó, o we e coloco o you no lugar dele. Ficaria assim, do you like to swim on Sundays? Você gosta de nadar aos domingos? Então eu só vou mudando aqui, ó, o sujeito. O verbo principal fica do mesmo jeito. Por exemplo, do you study English every day? Vocês estudam inglês todos os dias? E último exemplo, do they drink milk in the morning? Eles bebem leite de manhã? Eles bebem leite de manhã? Então, se você quiser perguntar se é você bebe leite, se é nós, se é, né, se é eu, se é o sujeito eu, é só trocar ali o they pelos outros pronomes, pelos outros sujeitos, tá? Conseguiu entender, então, como é que funciona em inglês? Em inglês eu preciso de um verbo auxiliar, eu não tenho as desinências. Essas foram as declarações interrogativas. Então, pergunta em inglês, eu monto o verbo auxiliar, essa sequência. Depois o sujeito e depois o verbo principal. Depois os complementos. Qualquer verbo que você for conjugar em inglês, é essa estrutura que você usa, exceto os verbos já vistos, to be e dare to be. Qualquer outro verbo, você vai usar essa estrutura aqui. Vamos agora para as negativas. As declarações negativas. Como é que é formado? Bom, aqui você tem o sujeito. Depois você tem quem? O verbo auxiliar. Por que eu preciso do verbo auxiliar? Para o verbo principal, aqui o verbo call, saber que tempo que ele está. Como é negativa, eu preciso do not. Então, seria do not. Ou a contração do not, que é o apóstrofo D. Eu posso falar I do not ou I don't. Então, eu estou negando. Eu não ligo para o Bob todas as noites. I don't call Bob every night. Se você quiser falar que você não liga para o Bob, o que você faz? Apenas tira o sujeito I e coloca you no lugar dele. You don't call Bob every night. Se for eles não ligam para o Bob, ou elas, they don't call Bob every night. Você só muda ali o sujeito. Toda a outra estrutura fica intocável. Segundo exemplo, you don't come here on weekends. Você não vem aqui nos finais de semana. Terceiro exemplo, we don't like to swim on Sundays. Nós não gostamos de nadar aos domingos. Quarto, you don't study English every day. Vocês não estudam inglês todos os dias. E último exemplo, they don't drink milk in the morning.
eles não bebem leite de manhã. Então, já falei, se você quiser mudar ali o sujeito, pode mudar à vontade. Pode ser um sujeito composto. Em vez de você falar, por exemplo, they, você poderia falar Susan and Sarah. Susan and Sarah não equivale a they, não equivale a elas? Então, você vai usar don't. Substantivo comum, the doctors, os médicos, don't drink milk in the morning. Alright? As declarações afirmativas. Aqui, você tem que ficar atento, fique atenta, que eu não uso verbo auxiliar na afirmativa. Então, o verbo auxiliar eu uso na interrogativa, para perguntar, e na negativa, para negar. Na afirmativa, eu não uso verbo auxiliar. Você pode estar se perguntando, mas, professor, então, como é que o verbo principal sabe que tempo que ele está, se eu não tenho verbo auxiliar? Aí, é um assunto que nós vamos chamar de exclusão. Quando estudarmos o passado simples, você vai ver que tem um detalhe no verbo que mostra que está no passado. Quando estudarmos futuro, você vai ver que há um detalhe no verbo em que demonstra que ele está no futuro. Então, se não tiver detalhe nenhum, só está o verbo normal, significa que é presente. Eu ligo para o Bob todas as noites. I call Bob every night. Você vem aqui nos finais de semana. You come here on weekends. Nós gostamos de nadar aos domingos. We like to swim on Sundays. You study English every day. E they drink milk in the morning. Aqui também, assim como as negativas e interrogativas, eu posso mudar ali o sujeito e permanecer todo o resto da estrutura da frase, já que não existem desinências verbais na língua inglesa. Conseguiu entender essa primeira parte? Eu espero que sim. Então, até a próxima. Tchau!